Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar aí sobre as declarações do Durcésio Mello, ex-presidente do Social, muito ligado ao João Paulo, foi o candidato apoiado pelo Durcésio Mello, deu uma entrevista para nossa querida, brilhante Júlia Calabria, querida Juju, muito amiga aqui do nosso canal Gigante Glorioso. E vamos falar também sobre a agenda mantida do Gabriel de Alba, que chega entre segunda e terça-feira, para finalmente tocar definitivamente esse projeto de aquisição, tá? Vamos falar aí também da preparação do Botafogo, com o Franklin Carvalho ainda, tá? Para Vitória e Botafogo. Agora, é uma partida que envolve muito mais do que 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu trouxe no Dois Toques a Casa do Futebol a informação que eu recebi na madrugada de que o Botafogo abriu conversas com Jair Ventura, treinador da equipe adversária, no jogo de amanhã. Então vai ser uma sensação estranha, né, para o próprio Jair Ventura, que pode simplesmente sair do Vitória para o Botafogo adversário de domingo. Enfim, não recebi mais nenhuma informação sobre isso, mas o nome do Jair Ventura já vinha pipocando, não sei se vocês repararam, né, há algum tempo. Alguns canais que têm uma relação muito próxima com o Social estavam falando esses dias do Jair Ventura, tá? E na madrugada de hoje recebi a informação de que o Botafogo abriu conversas, tá? De repente saber se há interesse do treinador, quais seriam as condições, enfim. Abertura de conversas, você pode fazer isso com qualquer profissional, para entender se há condições de dar o próximo passo, tá? Não vou entrar no mérito se Jair Ventura é o melhor treinador para o Botafogo nesse momento, porque não tem negociação aberta, tá? Houve abertura de conversas, o Botafogo vai tentar entender se o treinador quer, porque também não adianta abrir negociação com quem não quer. Então, o primeiro passo é saber, há um interesse, em que condições, nossas condições são essas, e é claro que tendo mais informações sobre isso, a gente traz aqui sem problema nenhum, até porque de quem a gente recebe a informação, a gente pode passar seguramente para todos vocês, tá? A minha amiga Júlia Calabria, quem chamo de Juju, né? Muito parceira nossa desde sempre, vai ser um dos brilhantes nomes aí da futura geração de jornalistas, sem dúvida nenhuma, e é uma voz botafoguense, né? Isso é muito importante. A gente viu como é importante ter uma voz botafoguense. Desde que a Nina Vilardi deu um fatality no Jorge Nicola, a gente viu como é importante a formação de vozes botafoguenses no jornalismo, né? A Júlia Calabria entrevistou o Durcésio Mello, que é uma figura controversa, né? Se a gente hoje reclama de muita herança deixada pelo Textor, tem também o dedo do senhor Durcésio Mello. Mas aqui eu não vou entrar nesse mérito, tá? É porque eu sei que muitos comentários vão vir nesse sentido, né? Esse cara não tinha nem que estar lá, e não sei o que. Ele é torcedor e tem o selo VIP. É torcedor com selo VIP. Não vai para arquibancada, né, gente? Ele vai assistir lá com a diretoria e tal. Isso aí sempre aconteceu. Desde que eu me conheço por gente, sempre aconteceu, gente. E tem informações privilegiadas. Que o Durcésio Mello ele não é só um torcedor VIP. Ele é um torcedor VIP, que foi ex-presidente, e bancou a campanha do João Paulo. O João Paulo foi apoiado pelo Durcésio. Então o João Paulo ganhou as eleições muito por ser apoiado pelo Durcésio. Então ele tem informação privilegiada. E ele trouxe ali 2 informações importantes. 3, na verdade. A primeira é sobre a chegada do Gabriel de Alba, que o meu grande amigo Anderson Mota já tinha cravado primeiro. Vamos lá, né? Mas o canal tal... O Anderson Mota foi o primeiro a falar sobre data da chegada do Gabriel de Alba. Isso lá atrás. Eu gosto assim de ser muito ético. Quem foi o canal que falou primeiro? Quem foi o jornalista que falou primeiro? Vale a pena a gente sempre dar o crédito, tá? Eu não ligo quando a gente fala e não dá um crédito, porque assim, enfim, cada um com a sua consciência. Mas eu gosto de manter a minha sempre em paz, né? Então parabéns ao Anderson Mota que cravou lá atrás
E hoje está todo mundo falando aí, o Dorcésio confirmou isso, né? Entre segunda e terça-feira o Gabriel de Alba chega para finalizar os trâmites da compra. Ele não chega para visitar, ele não chega para dar oi para A, B ou C, é para finalizar os trâmites, né? Tão esperado da compra da SAF Botafogo, né? Para finalmente a gente se ver livre de um passado que foi muito bom, mas que também trouxe muito prejuízo e ainda traz uma dor de cabeça, né? Então a agenda está mantida, né? Pode ser que também esteja quinta-feira no jogo. A minha preocupação, já falei, é quem é que vai estar à beira do campo. Porque não tem como ser o atual treinador, né? Não tem como ser o atual treinador. O tempo passa, o Franklin está lá comandando o treino. Agora, não sei se está de aviso prévio já, que o João Paulo também não saiu dos Estados Unidos. 2 meses nos Estados Unidos. Sequer pisou na sua casa no Rio de Janeiro. Ele já saiu dos Estados Unidos para Salvador. Não foi para ver o jogo do Botafogo contra o Vitória. Não foi para apreciar o futebol de Arthur Cabral. Não foi para bater palmas para como o Danilo toca na bola, né? Foi para resolver problema. Foi para resolver problema. A gente espera que ele já tenha resolvido esse problema. O que eu acho esquisitíssimo é essa coisa de treinar com aviso prévio. O Fluminense mandou o Zubeldinho embora. Vocês viram que o Fluminense ganhou do Palmeiras hoje. O futebol foi péssimo. Mas e a raça? E a entrega? E a motivação? Futebol brasileiro hoje, galera, 70% raça, entrega, motivação e 30% técnica. Sabe por quê? Porque todo mundo é uma merda. Futebol brasileiro, todo mundo é ruim, cara. É todo mundo nível baixíssimo. Como a gente está acostumado com nível muito baixo, aí a gente fala craque, golaço. São palavras que estão assim, coitadas das palavras, né? Desgastadas. A gente chama qualquer bagre de craque, qualquer chutinho de fora da área de golaço. Tá uma porcaria. Futebol brasileiro, o Palmeiras estava ganhando 2-1, fez gol ali perto dos 40 minutos. O Fluminense na raça, na vontade, virou, cara. Virou. Isso com o Marcão à beira do campo. Vocês acham que o Botafogo vai ter essa motivação com o Franklin Carvalho na beira do campo no jogo contra o Vitória? Não vai, porra. Não vai. Não vai. Se tivesse qualquer outro treinador, talvez. Mas enfim, vou deixar para entrar nesse mérito porque a expectativa é que logo após o jogo contra o Vitória, adeus, Franklin Carvalho. Agora, outra declaração do Dorcésio foi sobre a permanência do Montoro e do Danilo. Ele fala que o Botafogo não vai negociar esses jogadores esse ano, né? Que o Danilo e o Montoro vão permanecer pelo menos até o fim de 2026, tá? O Botafogo tem interesse em estender o contrato do Montoro? Sempre teve, né? Não é de hoje, o Botafogo sempre teve interesse, até porque do elenco atual é quem pode valer muito mais. É muito novo, é uma expectativa muito grande, jogador de seleção de base, né? E o Dorcésio falou aí para a nossa querida Júlia que Montoro e Danilo esse ano permanecem no Botafogo, até porque a expectativa de proposta alta pelo Danilo está cada vez mais escassa. A gente está vendo que com a bola que ele está jogando, acho que não pinta proposta próxima de 30 milhões de euros, não. E 40 milhões, que era o sonho do Botafogo, muito menos. A bola do Danilo está lá embaixo nesse momento, longe do jogador que foi no primeiro semestre, sendo aí bola de prata, melhor jogador do Campeonato Brasileiro no turno. Está muito distante, muito longe disso. É um arremedo de jogador e o Botafogo é um arremedo de time. Essa é que é a grande verdade. E a outra informação que ele trouxe, e aí eu acho que é muito pessoal do Dorcésio, né? Eu já conheço o Dorcésio há muito tempo. Então tem coisa que ele fala, beleza, realmente é informação. E tem coisa que é opinião. Aí a opinião dele é para ele, né? Que ele acha que não vem mais ninguém. Né? Não, é o que está aí, não é a informação que eu recebi. Eu entendo que há uma necessidade de blindar, né? Porque também se ele fala que vem, alguém chega e fala, cara, você não tem que falar nada disso, você não tem autoridade nenhuma para falar isso, você não é do Botafogo mais, você não tem que ficar abrindo o bico. Então assim, jogador Botafogo já tem 2 nomes indicados. O Botafogo já tem 2 nomes indicados. Agora, se o Franklin sair, aí eu não sei mais se esses 2 nomes indicados vêm, porque é um pedido do treinador, tá? Mas que o Botafogo está correndo atrás de reforços, isso está. Garanto para vocês que está, ok? E ele acha que a chegada da GDA vai fazer o Botafogo, como
como foi com a Eagle, né? Os 3 primeiros anos de reconstrução, de recolocação no cenário, brigando por vaga na Libertadores, e a partir do 3º ano o Botafogo vai brigar por títulos. É que o Botafogo teve um trauma muito grande em 23, a gente sabe disso. Se não fosse 23, 24 não aconteceria. Se o Botafogo tivesse feito uma campanha de ascensão, de meio de tabela para 5ª colocação, 6ª colocação, 24 certamente não aconteceria. Mas houve um grande trauma, né? Então com a GDA provavelmente vai acontecer da maneira como foi. Esse primeiro ano vai ser um ano de manutenção desse elenco, com talvez mais 2 reforços, para brigar aí por vaga na Libertadores, ficar entre os 7 primeiros, né, 8 primeiros, e aí esperar, né, que aconteça, que brasileiros ganhem e tal. Quem fica entre os 7 e 8 primeiros tem que ficar contando com o ovo no orifício do galináceo, né? Mas a expectativa é que, a partir do 3º ano, com a casa já arrumada, o Botafogo possa voltar a ser protagonista. Eu acho que ser protagonista depende muito do ponto de vista. Para ser protagonista no futebol brasileiro, não precisa de muita coisa, não. Tá? Cria-se um mito em cima do protagonismo no futebol medíocre como o futebol brasileiro. O Atlético Paranaense está sendo protagonista, com elenco de Série B. Não precisa de muita coisa, não. Você precisa de organização, de método de trabalho, de seriedade para montar um time e ter um treinador à beira de campo. O Odair Helma é um treinador. O Botafogo não tem treinador à beira de campo há algum tempo. Então, para ser protagonista, o planejamento tem que ser levado a sério. Tá? E nos últimos anos, o John Textor brincou com o Botafogo. Essa é que é a verdade. Ele cagou pro Botafogo. Essa é que é a verdade. E a gente está pagando o pato ainda com o último resquício da administração dele. Bom, vamos esperar que as coisas se ajustem. Semana que vem seja uma virada de chave nessa, mais uma vez, renovação do Botafogo. Fico por aqui. Até a próxima no GG.